Bom dia, irmãos queridos de Aratiba. Tudo bem? Como vocês estão? Bom, como nós infelizmente não temos mais como nos reunirmos numa igreja, num local, eu gostaria hoje de mandar aqui uma mensagem para vocês, decidir fazer uma meditação para vocês, para a gente poder, ter esse sábado aí, um sábado diferente, um sábado chuvoso, eu acho que está chovendo aí também. Mas um sábado assim perto de Deus, independente de qualquer coisa, a gente consiga se aproximar do nosso Senhor Deus. E eu queria meditar com vocês essa manhã em um personagem bíblico que ele é muito conhecido, não tem tantas informações assim sobre ele, o ministério dele é bem curtinho. Eu estou falando de João Batista, o batizador, João o batizador, aquele que batizava no Rio Jordão. Eu gostaria de falar um pouco sobre ele, e para isso a gente vai usar o livro de Marcos. Se você quiser abrir a tua Bíblia aí, o livro de Marcos, ele é um evangelho que eu gosto bastante. Ele é considerado como o primeiro evangelho a ser escrito entre todos, ainda que ele seja o segundo na ordem, primeiro Mateus, depois Marcos, mas ele é o primeiro a ser escrito. Alguns dizem que quem escreveu de fato foi Marcos, João Marcos, aquele personagem que vai aparecer também no livro de Atos, mas com a ajuda de Pedro. Então aí você tem um Jesus bastante dinâmico aí no Evangelho de Marcos. Eu quero abrir com você aqui, deixa eu abrir o meu aqui também, Marcos capítulo 1. Eu vou ler na nova versão transformadora, uma versão mais moderna, dá para entender talvez um pouco melhor. Diz assim, olha, eu vou ler do versículo 1 até o versículo 8, se você quiser acompanhar aí, vai ser legal. Dá uma pausa aí, busca, procura aí o texto e depois volta aqui. Esse é o princípio das boas novas a respeito de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Iniciou-se como o profeta Isaías escreveu: envio meu mensageiro adiante de ti, ele preparará o teu caminho. Ele é a voz que clama no deserto: preparem o caminho para a vinda do Senhor, abram a estrada para ele. Esse mensageiro era João Batista. Ele apareceu no deserto pregando o batismo como sinal de arrependimento para o perdão dos pecados. Gente de toda a Judéia, incluindo os moradores de Jerusalém, saía para ver e ouvir João. Quando confessavam seus pecados, ele os batizava no Rio Jordão. João vestia roupas tecidas com pelos de camelo, usava um cinto de couro e alimentava-se de gafanhotos e mel silvestre. João anunciava: depois de mim virá alguém mais poderoso que eu, alguém tão superior que não sou digno de me abaixar e desamarrar as correias de suas sandálias. E aí finalmente o verso 8 termina: eu os batizo com água, mas ele os batizará com o Espírito Santo. Então, esse aqui era João. No livro de Marcos, Jesus ele é retratado de uma maneira extremamente dinâmica. Jesus ele não tem muita parada. Uma hora ele está aqui, outra hora ele está lá, e as coisas acontecem assim numa sucessão de eventos muito rápidas. É muito dinâmico, muito parecido com Pedro, o estilo de Pedro. Pedro era muito dinâmico, explosivo. E Jesus, então, ele vai ser relatado como um rei ativo, vigoroso, guerreiro, conquistador e que se move ligeiramente. Tem esse comentário aqui, ele é muito importante para a gente, porque Jesus, no livro de Marcos, ele é constantemente retratado como rei. Tanto é que existe um livro do pastor Tim Keller que se chama A Cruz do Rei, que é um comentário do livro de Marcos. Então, quando ele estudou o livro de Marcos e quando ele foi escrever seu comentário, o título mais apropriado que ele achou foi A Cruz do Rei, porque Jesus nesse evangelho ele é rei, mas também ele está caminhando para a cruz. E como rei, então, esse início aí do livro de Marcos faz todo sentido, porque um rei quando estava chegando num local, adiante dele, antes dele, era enviado um mensageiro que era chamado o arauto. Então esse arauto, ele proclamava que o rei estava chegando, ou que o rei chegaria em tal data, e que as pessoas deveriam se preparar, a cidade deveria ser limpa, os caminhos deveriam ser arrumados, as pessoas deveriam se preparar porque o rei, a autoridade mais importante, estava chegando. E João Batista, então, ele é esse mensageiro, então, que anuncia a chegada desse rei. Ele é chamado exatamente para isso.
E é muito interessante que o evangelho, ele começa com João Batista. Eu não estou falando os evangelhos, os livros, eu estou falando assim que o evangelho, antes de Jesus começar o seu ministério, isso está escrito nos evangelhos, e a gente vai ver também que no livro de Atos, antes de Jesus começar o seu ministério, primeiro tem João Batista. Primeiro tem ele antes, sempre. Então, olha só, eu separei alguns textos aqui que diz assim, olha. E naqueles dias, isso aqui está em Mateus 3:1, tá? E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia. E só depois vai aparecer Jesus sendo batizado e aí começando, escolhendo seus discípulos. Né? Aliás, antes disso ele vai para o deserto da tentação e tal, escolher seus discípulos e começar o seu ministério. Lucas também não é diferente, ainda que Lucas ele não retrate, ele não fale sobre João, sobre a tentação, etc e tal. Mas em Lucas capítulo 1, verso 13, diz assim, olha, mas o anjo lhe disse, não tenha medo, Zacarias, a sua oração foi ouvida, Isabel, a sua mulher, dará a você um filho, e você lhe dará o nome de João. Então aqui é profetizado João, e um pouquinho mais para frente vai dizer qual que vai ser a obra desse João, que nem sequer havia ainda nascido. Então, de novo, um evangelho, ainda que não fale explicitamente, né, de tudo que João fez, ou até do batismo e etc., ele está falando aqui sobre o nascimento de João Batista e essa profecia aqui. E João 1,15, vocês lembram do Evangelho de João, começa no princípio era o verbo, então ele vai fazer ali uma descrição cosmológica de quem é Jesus, né? Que Jesus é exaltado lá no céu e de onde ele veio, etc. Mas aí no verso 15 ele diz assim, olha, João testificou dele e clamou dizendo, este era aquele a quem eu dizia, o que vem após mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. Então o próprio João também reconhecia que Jesus ele era Deus. E não só os evangelhos, não só a história contada ali, mas quando os discípulos lá no livro de Atos, eles iam pregar, eles iam falar do evangelho, contar a história do evangelho ela não estava desvinculada de João. João, ele vem antes do evangelho, ele vem para preparar o caminho para o evangelho e os discípulos não esqueceram disso. Então você tem Atos capítulo 1, versículo 22, quando Pedro está ali fazendo aquele sermão, ele diz assim, olha, começando desde o batismo de João até o dia em que entre nós foi recebido em cima, um deles se faça conosco testemunha da sua ressurreição. Então, começando por João. Então, quando eles iam contar a história do evangelho, eles começam por João Batista. O evangelho começa ali através da pregação e do ministério de João Batista. Outro texto é Atos capítulo 10, 36 e 37, que diz assim, olha, a palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo, este é o Senhor de todos, está falando do Evangelho. Esta palavra, vós bem sabeis, foi proclamada por toda a Judéia, começando pela Galiléia, depois do batismo que João pregou. Então, de novo, João começa o Evangelho. E Atos 3 e 24, havendo João, antes do aparecimento dele, pregado a todo o povo de Israel o batismo de arrependimento. E de novo, então, João ele é relembrado. Então, João ele sempre vem, aparece antes do Evangelho. Ele prepara o caminho para o Evangelho. E isso já falou alguma coisa a respeito de nós também. Estão de acordo? Nós também somos aqueles que antes da pessoa receber o Evangelho, somos nós que devemos preparar o coração dessas pessoas, nós que devemos estar ali preparando o caminho para que quando o Evangelho chegue, o Evangelho seja pregado, o Evangelho alcance o coração, essa pessoa tenha o coração mais aberto, mais tranquilo para isso. Agora, qual que é a missão de João Batista? A missão de João Batista está lá no capítulo 1 de Marcos, que a gente já leu, agora no versículo 1 e 2. Né? A gente já leu também o versículo aí 1 e 2. Vamos ler de novo. Diz assim, olha... é o versículo 2 e 3. Diz assim, olha... Iniciou-se como o profeta Isaías escreveu. Envio meu mensageiro diante de ti e ele preparará o teu caminho. Ele é uma voz que clama no deserto. Preparem o caminho para a vinda do Senhor. Abram a estrada para ele. Então, o João Batista ele tinha uma missão. Qual que era a missão dele? Primeiro, preparar o caminho diante de ti. Então, preparar o caminho para o rei que estava chegando, para o ministério de Jesus que estava começando. E a segunda missão aí nesse contexto aí é endireitar as veredas. Então, o que seria preparar o caminho e endireitar as veredas ou endireitar os caminhos? O que significaria isso? Isso aí significa o coração das pessoas. Né? As pessoas precisavam estar com o coração preparado para receber essa mensagem. O coração do ser humano, ele necessita desse preparo. Porque o coração do ser humano ele é duro, então é necessário que se quebre algumas
barreiras ali. Então eles deveriam retirar todo o obstáculo do caminho do coração. E quais seriam esses obstáculos? O que poderia atrapalhar eles, ou que de fato atrapalhou muitos judeus de não reconhecer Jesus como Messias? Então você vai ter aqui justiça própria. Em Mateus 3,9, João Batista ele prega sobre isso, essa questão da justiça própria, das pessoas pensando que, e João ele fala isso, né? Vocês pensam que são filhos de Abraão, pois eu te digo uma coisa, Deus pode suscitar dessas pedras filhos de Abraão. Então era uma justiça própria, como que eles já tivessem já uma vantagem diante de Deus só por terem nascido judeus. Então isso daí é algo para quebrar no coração das pessoas também, essa justiça própria, porque a maioria das pessoas pensam que está tudo bem, você sai pregar o evangelho e as pessoas não sentem necessidade do evangelho. Por quê? Porque elas acreditam numa justiça própria. Eu não mato, não roubo, pago minhas contas, tenho meus vizinhos muito bem, então tá tudo certo, eu não preciso de mais do que isso, né? Tem meu trabalho e tal, para que mais do que isso? Então é necessário quebrar primeiro essa justiça própria que essas pessoas elas têm. Mas também ganância, crueldade, maledicência. Então João Batista ele não economiza palavras para chamar essas pessoas de víboras, de mentirosos e gananciosos. Então é muito importante que a gente, de uma maneira, consiga quebrar esses pecados na vida das pessoas. Sabe? São obstáculos que vão impedir essas pessoas de aceitarem a Jesus. E agora algo muito interessante que está no verso 4, onde João pregava. E quando você vai ali à palavra de Deus, no verso 4 ela vai dizer o seguinte, esse mensageiro era João Batista e ele apareceu no deserto pregando o batismo como sinal de arrependimento para o perdão dos pecados. Então, algo bastante interessante, né? Geralmente a gente, para pregar o evangelho, a gente busca ter um lugar bacana, confortável, ar-condicionado, tudo bonitinho, para tentar ver se a gente consegue atrair o maior número de pessoas possível. No entanto, João Batista, ele escolhe o deserto para ser o seu púlpito, o seu ponto de pregação. E o mais incrível é que no verso 5 diz assim que multidões afluíam a ele para ouvi-lo. E não só isso, mas aqueles que iam, ouviam, se arrependiam, eles eram batizados. Então eu acho isso muito, muito interessante. E o local da pregação e as águas do batismo também ali, ou seja, o deserto e a água, é uma lembrança ao povo de Israel que estava ali escutando, sobre essa peregrinação deles também, né? Essa saída, essa libertação deles lá do pecado do Egito, das coisas do Egito, dos deuses do Egito, saindo de lá, sendo libertos da escravidão do pecado, agora passando pelo Mar Vermelho, né? E aí sim a libertação depois do Mar Vermelho, a libertação ocorre de verdade, né? E o apóstolo Paulo até comenta lá, se eu não me engano é 1 Coríntios, ele fala assim que a passagem pelo Mar Vermelho do povo de Israel foi o seu batismo. Então talvez o João Batista ele já quis preparar esse cenário de fato como seu ponto de pregação para que existisse essa lembrança, né, da libertação, da escravidão, do Egito, daquilo que Deus fez no passado, que Deus quer fazer de fato agora para o povo. Ou seja, o lugar de pregação dele já era uma pregação também. Qual é o sucesso da pregação de João? Quando a gente vai no versículo 6 a 8, minha gente, é uma coisa impressionante, assim. Porque diz assim, então fala que ele pregava no deserto, né? Não é um lugar muito agradável, né, para se pregar. E diz que gente de toda a Judéia, incluindo os moradores de Jerusalém, saía para ver e ouvir João. Quando confessavam seus pecados, ele os batizava no Rio Jordão. E aí continua dizendo que João vestia roupas tecidas com pelos de camelo, usava cinto de couro e alimentava-se de gafanhoto e mel silvestre. João anunciava: depois de mim virá alguém mais poderoso do que eu, alguém tão superior que não sou digno de me abaixar e de desamarrar as correias das suas sandálias. Eu os batizo com água, mas ele os batizará com o Espírito Santo. Isso daqui é algo realmente impressionante, porque, como eu disse, não é comum, né, pessoas saírem de um lugar de conforto e ir para um lugar de desconforto, escutar ainda uma outra pessoa acusando eles dos seus próprios pecados, e essas pessoas que escutavam isso se arrependiam, né, se entregavam a Deus e eram batizados. Isso daí é algo impressionante. Mas qual que era o sucesso? Então, o primeiro ponto que eu coloquei aqui João Batista, ele não tinha medo de chamar o pecado pelo nome. Então, acho que esse é um ponto.
Sabe, muitas vezes, hoje a gente está vivendo um tempo de muitas pregações agradáveis, mas é importante nós escutarmos o que Deus realmente quer de nós. Nós temos muitas coisas a mudar, então é necessário que se fale o que o povo precisa ouvir. E ali o povo precisava de arrependimento, de abandonar seus pecados, e João não tinha medo de chamar o pecado pelo nome. Inclusive, ele chamou o pecado de Herodes pelo nome, e por isso ele foi preso, ele foi decapitado, e enfim, mas ele se manteve fiéis aos seus princípios. Então a gente não pode arredar o pé daquilo que é correto, daquilo que é certo. E de fato, quando a gente faz isso, as pessoas acordam para a vida. Sabe, as pessoas dão aquele despertar. Agora, se a gente continua com mensagens assim... Não, nós estamos vivendo nos tempos finais, né? Não tem muito tempo para a gente rodear muito. A humildade também, eu acredito, a humildade de João, né? Então, você vê a humildade dele no vestir e no comer também, né? Isso daí é um exemplo da humildade dele. E na verdade, aquilo que ele comia, aquilo que ele vestia, ou toda essa humildade que ele está expressando, na verdade, ela é uma mensagem também. O fato das roupas dele ser parecido com as roupas de Elias queria dizer que ele, assim como Elias, ele tinha uma mensagem também de arrependimento, de perdão para o povo de Deus, como se ele fosse um segundo Elias, né? Aquele que veio para ressuscitar aquela mensagem de Elias que talvez as pessoas não estavam mais prestando atenção, não ouviam mais. Mas um ponto de humildade assim, dele é o fato dele dizer o seguinte: olha, aquele que vem depois de mim é maior que eu, é mais poderoso que eu, mas é muito mais que isso. Eu não sou digno de desatar as correntes das suas sandálias. Sabe, amigos, nós vivemos num tempo assim em que o orgulho ele é permanente, né? Então é a minha vontade, a minha opinião, é o meu querer. E muitas vezes a gente se esconde atrás do Evangelho querendo usurpar o poder do Evangelho para nós. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que muitas vezes, o apóstolo Paulo ele disse para a gente nunca pregar por vanglória, mas em humildade, considerando os outros, né, superiores a nós mesmos. Né? É essa a essência do Evangelho. Né? A gente viu na lição, né, quando a gente começasse a amar uns aos outros, considerar o outro melhor, servir em vez de querer ser servido, né? Aí nós passamos, de fato, a viver o Evangelho de maneira mais pura. E eu acredito que essa humildade de João Batista, ela é primordial na pregação do Evangelho. A mensagem não era sobre ele, sabe? Não era aquele desejo de descarregar uma mensagem, descarregar algumas verdades simplesmente para eu me sentir superior. Sabe como que é isso? Sabe como você... e você pega um tema, né, que você é muito bom nisso, e aí você... nos irmãos. E você acaba se sentindo superior, isso te faz bem, como que eu sou. Não, essa não era a ideia. João, ele tinha essa consciência de que ele era apenas o mensageiro, o atalaia, o arauto, né? Aquele que carrega uma mensagem. Mas ele mesmo não é o dono da mensagem, ele não é a mensagem, ele apenas carrega essa mensagem. Ele tem uma mensagem a dar. E essa humildade é impressionante, até porque na tradição judaica, um discípulo, ele fazia qualquer coisa pelo mestre. Isso daí está na tradição judaica. Mas uma das coisas que ele não fazia pelo mestre era desamarrar as suas sandálias. Isso ele não fazia. Existe um limite para um discípulo, quando estou falando de o discípulo e o mestre, sabe? Muitos mestres, doutores da lei, ele tinham seus discípulos, né? Então, na tradição tinha isso. Agora, o João, ele diz que ele não pode nem ter o privilégio. Tipo assim, se ele pudesse desatar, seria um privilégio, mas ele nem se considera digno, nem disso de fazer. Ele se considera um servo. Lembra que desamarrar as sandálias era o trabalho do servo. Quando o patrão chegava em casa, ele tirava as sandálias do patrão e ele lavava os pés do patrão. Então, você percebe o que está acontecendo aqui? João na sua humildade máxima aqui. Então eu acho que um dos sucessos para a pregação de João era a humildade. E a mensagem não era sobre ele, obviamente. Ele apontava para algo, né? Ele diz assim: olha, eu estou aqui, mas depois de mim vem outro, e esse outro é melhor, e esse outro é mais poderoso, esse outro fará coisas melhores do que eu, né? Então ele apontava para Jesus. Então ele estava pregando, mas quando Jesus aparece, ele aponta para Jesus mais de uma vez. Ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não sou eu. Ele tinha discípulos, o João tinha discípulos, mas não era ele que os discípulos deveriam seguir. Ele direcionava pessoas para Jesus. E finalmente, ele não confiava nos rituais.
externos. Ele confiava naquilo que Jesus poderia fazer no coração das pessoas. Por isso que ele dizia, olha, eu estou batizando vocês com água, sabe? Eu estou fazendo aqui um ritual externo, que simboliza o arrependimento, simboliza a entrega de vocês, simboliza tudo isso, mas vem aquele que vai transformar de verdade, aquele que vai fazer uma transformação de dentro para fora. Então ele também acreditava realmente naquele poder que pode transformar de dentro para fora. Amigos, nós estamos vivendo na iminência da volta de Jesus. Nós estamos passando por momentos no nosso mundo, e você está acompanhando aí as notícias, o mundo está bem maluco, e isso demonstra que Jesus está muito próximo de voltar. As coisas estão acontecendo de maneira muito rápida, e Jesus está aí, pronto para voltar. O rei vem vindo. Agora, se o rei vem vindo, quem são os atalaias? Quem são os arautos, os mensageiros que vão preparar o caminho para o Senhor? Quem são aqueles que vão levantar a voz e dizer que a hora do juízo é chegada? Quem são aqueles que vão apontar de maneira amorosa, obviamente, de maneira cuidadosa, o pecado das pessoas e dizer assim, você precisa se arrepender? Quem são aqueles que farão apelos para que pessoas possam se entregar através do batismo, se entregar a Jesus de corpo, alma, receber realmente o batismo do Espírito Santo, serem transformadas? Como é que a gente vai fazer para aumentar esse exército, né, de atalaias, de mensageiros? Então, eu acredito que a vida de João, ele nos deixou essa mensagem. Hoje nós temos esse paradigma de João como o Elias, nós temos esse paradigma de nós, principalmente os adventistas, com essa mensagem especial. E compete a nós, né, pregarmos, falarmos, comunicarmos, enviarmos mensagens e fazer apelos. Né, fazer apelos, olha, mude de vida, se entregue a Jesus. Essa semana eu tive uma experiência muito, muito bacana, muito interessante. Uma situação muito complicada, um pai que ele foi adventista durante muitos anos e os filhos são adventistas, 2 filhos, um deles inclusive pastor, mas esse pai, ele foi o pior pai do mundo, a pior pessoa talvez para aqueles filhos, né? Tanto é que um dos filhos me disse assim, olha, meu pai foi uma das pessoas mais más que eu conheci. Então, diante desse quadro, esse homem abandonou a igreja, abandonou a família, construiu uma outra família, abandonou os filhos, e toda uma situação bem complicada. E agora no final da vida, ele com câncer no pâncreas, já há 2 anos sofrendo disso, agora no hospital, já no leito de morte, um dos filhos, né, a filha me liga e diz assim, vai visitar o pai, eu não vou lá porque ele vai me escorraçar, nós temos problemas, enfim. Eu disse, tudo bem, eu vou lá. E irmãos, eu fiz um apelo para ele, falei assim, irmão fulano, olha, chegou o momento, contei a história dos ladrões da cruz, fiz esse apelo para ele, disse para ele assim, olha, volte para Jesus, você precisa voltar para Jesus. E perguntei se ele acreditava que Deus podia perdoar todo o passado dele, perdoar todo... E ele disse que sim. Aí eu fiz uma oração com ele, ungi ele, quando eu abri os olhos, esse homem estava sorrindo, os dentes assim, sorrindo. E falei mais algumas palavras com ele, me despedi e fui embora. Saindo de lá, eu liguei para a filha, né, e disse assim, olha, vai lá visitar o pai. Pastor, é complicado, eu acho que não sei se eu devo. O fato é, meus queridos, que ela foi. E o pai pediu perdão para ela. O pai abraçou. O pai, né, pediu perdão por tudo que havia passado. Disse que havia se entregado a Jesus. A irmã conta para o outro irmão. Falou assim, o pai pediu perdão. Ele falou assim, não, eu não acredito. Ele estava bem longe, 8 horas daqui, 6 horas daqui de Erechim. Ele veio de carro, correndo. Falou assim, eu não acredito, tem que ver. E quando ele chegou, o pai pediu perdão. Ele disse para mim, olha, a primeira vez na minha vida que eu ganhei um beijo do meu pai. E pediu perdão para ele e disse assim, olha filho, quando eu sair daqui eu vou ser batizado, mas se eu não sair daqui, a gente se encontra lá no céu. E uma história triste, uma vida inteira de tristeza, de separação, né, de escolhas erradas por parte desse pai, termina agora com uma entrega. Por quê? Porque foi feito um apelo. Algumas pessoas só estão precisando, sabe do que, queridos irmãos? De um apelo. Eles só estão precisando de um apelo. E nós precisamos chamar essas pessoas ao arrependimento, ao perdão. E é isso que eles precisam. E o sorriso no rosto dessas pessoas vai voltar. Por isso eu quero pedir que o Senhor possa nos abençoar, que o Senhor possa nos dar o seu Espírito Santo, aquele espírito assim de pregação, de poder que tinha João Batista, para que a gente possa também fazer o mesmo. Tá? Que Deus abençoe vocês. Eu quero fazer uma oração para Deus abençoar então o nosso sábado. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós agradecemos ao Senhor porque o Senhor é um Deus bom e nos chamou para esse ministério. Assim como que para João Batista, o Senhor também tem um plano para nós. O Senhor também quer que nós sejamos seus atalaias, mensageiros, arautos, para proclamar e preparar, Senhor, o coração das pessoas para a volta do Senhor Jesus. Nos use e nos ajude para isso. Em nome de Jesus. Amém.